Olá, gente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do NUSP. E eu queria primeiro pedir desculpa que a gente está um pouquinho atrasado, né? E eu estou esperando já a nossa convidada. Nossa convidada hoje é a mais nova integrante do NUSP, é a Juliana Blanche. Ela é proprietária da empresa Blanche Tattoo e ela vai falar para vocês hoje sobre o que é a tatuagem integrativa e como a tatuagem pode melhorar a autoestima das mulheres, como a tatuagem pode curar às vezes um luto, traumas, né, ajudar na parte principalmente daquelas pessoas que tiveram algumas cirurgias muito agressivas, como uma mastectomia, uma retirada, né, ali de uma glândula mamária e uma reconstituição dos mamilos. Ela vai falar coisas incríveis de como a tatuagem pode melhorar a nossa saúde mental e a nossa autoestima assim. Vou aqui convidar a Juliana para ver se ela já chegou. Vamos colocar ela aqui. Perguntas aqui no chat, nas mensagens, que a gente vai ter o maior prazer de responder todas as perguntas de vocês. Mais um pouquinho a Ju já deve estar entrando. Ju, já mandei o convite para você. Estamos aqui já online, ao vivo. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Ju, nossa mais nova integrante do NUSP. É uma honra estar aqui com você hoje, né, entrevistando você de primeira mão, né? Quando você entrou, eu já falei, bom, já quero fazer uma live com a Ju, já quero entrevistar, saber mais do seu trabalho, da sua arte incrível, né? Então, conta um pouquinho pra gente, Ju, da sua trajetória, né? Como você chegou até esse ponto de cuidar de mulheres. Na verdade, olá, né, pessoal? Boa noite, Amanda. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz em fazer parte do NUSP. Gente, só um minuto que meu gato vai ficar miando na porta enquanto eu não abrir para ele. Peraí. Eu sei bem o que é isso. Eu tenho uma gatinha que, se eu deixar a porta fechada, ela fica miando o tempo todo. Olha Ai, aí. que coisa linda! É que hoje eu tô aqui no consultório, né? Eu acabei os atendimentos, 5 minutinhos atrasada, entrei. Mas se eu tivesse em casa, ela estaria no meu colo também. Não, eu acabei, eu vim correndo para casa porque o meu espaço hoje fecha mais cedo, né? Onde eu tenho a sala, e eu falei, vou correr para casa para não ter problema. Aí o gatinho mimado aqui. Enfim, eu comecei, na verdade, é um pouco curioso, né? Porque eu comecei a minha carreira como tatuadora por um acaso. Eu já desenhava há muito tempo, tinha muito contato com arte, fiz curso de desenho várias vezes e tal. Mas foi por um acaso. E ao longo dessa minha, né, dessa minha carreira, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, e eu percebia que a tatuagem ela tinha um significado, né, para essas pessoas. Então, e aí chegou um ponto que eu tive o contato, por exemplo, com tatuagens paramédicas, que são tatuagens, né, para mulheres que passaram por mastectomia e perderam suas areolas. Então a gente faz essa tatuagem paramédica, reconstrutiva, pessoas com queimaduras, que às vezes eu tenho uma cliente, por exemplo, que perdeu a coloração da boca porque ela sofreu uma queimadura quando era criança. E aí eu percebi que tinha aí uma área que eu podia ajudar as pessoas, porque na minha vida eu sempre acreditei que a gente precisa transbordar, né? Para o nosso copo tá cheio quando ele transborda. E eu sempre procurei uma forma de ajudar. Mas quando eu fiz a primeira tatuagem de areola, eu não sabia o que eu estava fazendo, assim, de tão intenso que era, né? E eu tinha uma técnica boa de realismo, e eu falei, legal, eu vou fazer esse trabalho, porque eu sei que eu vou conseguir entregar um trabalho bom. Mas eu olhei com um olhar técnico, né? Com o olhar do trabalho em si. E aí essa primeira moça que eu fiz a micro de areola, eu inclusive não contei para ela que era a primeira vez que eu estava fazendo, mas eu tinha certeza, porque assim, na verdade, a pessoa já tinha passado por um processo né, dolorido. Então, eu falei, imagina a pessoa fala, putz, é a primeira vez que eu vou fazer, é a primeira vez que a pessoa vai fazer, você Você é teste, mas cobaia. então, mas
eu tinha certeza que eu ia fazer um trabalho bacana, mas a questão técnica, né? E aí, quando eu terminei essa tatuagem, essa moça olhou no espelho e ela se emocionou de uma forma que eu não esperava. Eu não tinha entendimento, né, do quanto eu podia mudar a vida de alguém, melhorar a vida de alguém. E aí, a Do partir alcance daquele do seu momento, trabalho, né, Ju? Do eu não entendi, alcance do desculpa. trabalho. Do É, alcance, onde o seu sim, trabalho ele atingir, como ele atingia as mulheres. sim. E aí, quando ela olhou para o espelho, emocionada, ela virou para mim e falou assim: Eu posso te dar um abraço? E aí eu falei, claro que pode. E aí a gente se abraçou e eu falei, nossa, o que que é isso, gente, sabe? E a partir daí eu comecei a observar não só a tatuagem paramédica, mas a tatuagem como um todo, né? De que forma as pessoas vêm para mim, algumas pessoas vêm homenagear pessoas queridas que faleceram, pets que faleceram, pagar promessa. Então a gente tem, eu comecei percebi que as pessoas carregavam muita emoção quando elas vinham tatuar, né? Então eu comecei a me aprofundar mais, tentar entender mais sobre isso. Não. O trabalho que você realiza é um trabalho muito mais profundo, muito mais do que só a arte da tatuagem, né? Você atinge camadas muito profundas das mulheres. Queria que você compartilhasse aqui com a gente um trabalho que você fez que marcou bastante você, que você não imaginaria, né, que ia atingir esse poder do seu trabalho, né? Por exemplo, as emoções que você percebe nas mulheres que você trata. Porque não fica só restrito à parte da micropigmentação paramédica, né? Você tem um trabalho bem mais abrangente do que isso. Assim, é. Então, eu despertou esse meu interesse, né, pelas emoções, porque eu comecei a ter várias experiências com clientes minhas, é, e eu comecei a ficar curiosa. Na verdade, eu sempre tive uma sensibilidade assim para essas coisas. Eu sempre converso muito com as minhas clientes, então eu tenho curiosidade de saber. Eu tinha essa curiosidade de saber por que estava fazendo aquela tatuagem, o que que era, o que estava sentindo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de conversar. E sempre vem pessoas, né? A maioria dos casos são pessoas que vêm fazer homenagens, por exemplo. E então, eu tenho vários casos. Eu tenho casos de pessoas que a irmã cometeu suicídio, e aí vai fazer uma tatuagem para homenagear. E a gente pensa, olha como isso é forte, né? Porque eu acredito hoje, eu acredito inclusive que a tatuagem, ela faz parte de um processo de cura, sabe? E não só isso, eu percebia isso nas minhas clientes. Hoje, né, que eu tive uma perda grande, né, perdi meu pai o ano passado, e logo em seguida, uns 20 dias depois, eu tive vontade de me tatuar. Então, eu Você senti na mesma se pele, tatuou? Você teve e, vontade de fazer uma tatuagem para você mesma? Muita e eu coragem, né? mesmo, Fazer uma é, tatuagem. Você mesma se tatuar. isso. E aí, inclusive, eu passei a me tatuar depois disso, né, depois desse fato. E eu senti esse desejo, por quê? É, e eu sempre fui uma pessoa que pensa muito nas coisas, né? Então eu comecei a prestar atenção. Por que que eu senti essa vontade? O que que eu queria de verdade, sabe? E aí eu percebi que eu queria um registro, né? De uma pessoa que era super importante, que era um exemplo para mim, que era meu pai. E a gente passa num processo de luto, né? A gente passa, às vezes a gente pensa que vai esquecer a pessoa, a gente passa por uma série de emoções e de coisas, né? E eu senti que eu queria registrar uma parte dele comigo. A princípio, eu falei, nossa, será que eu fiz uma coisa legal? Porque eu vou olhar e vou lembrar, né, dele. Você vai lembrar Mas eu toda hora da escolhi pessoa. isso, mas eu escolhi algo que me lembrasse a parte bonita, sabe? Ele tinha uma assinatura linda, que eu achava muito bonita, e eu falei, não, eu quero, porque eu quero carregar um pedaço dele comigo. E ao longo dos dias, eu percebi que eu tinha tomado uma decisão muito boa, porque eu comecei, era um conforto, eu me sentia confortada de saber que eu ia carregar para sempre, né? Um pedacinho dele, que ia estar comigo todo dia ali, né? Que ia estar comigo. Então, para mim, eu experimentei o que essas minhas clientes vinham, me procuravam para fazer. E aí,
meu interesse foi aumentando cada vez mais para entender essa parte, né, da energia da tatuagem, do que a tatuagem te transmite, porque a tatuagem, as pessoas buscam a tatuagem para ter autoestima, às vezes para um consolo. Então, assim, são várias camadas, né, que a gente encontra aí. Então, eu, assim como você, nós todos aqui no NUSP, a gente trabalha muito com a saúde integrativa, né, Ju? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar da tatuagem integrativa. Eu também trabalho muito com a autoestima da mulher, trabalho com várias práticas integrativas, com acupuntura, com reiki, com aromaterapia, com fitoterapia, fitoterapia brasileira, fitoterapia chinesa. E, assim, muito dessas práticas, elas vêm para resgatar a autoestima. Às vezes a mulher vem com alguma dor para mim, ela vem com uma dor crônica que não está conseguindo ir para frente. Já veio de um fisioterapeuta, de um fisiatra, de um ortopedista e está se arrastando 2 anos. E quando a gente faz uma anamnese integrativa bem detalhada, a gente extrai informações dessa mulher, dessa pessoa que está com essa dor crônica, que ela tem dores muito mais além da dor física. Ela tem dores mentais, ela está passando por um processo de burnout, ela está passando por um processo de assédio no trabalho, assédio moral no trabalho, com chefes muito exigentes, ou ela está se sentindo muito exigente como mãe, ela está se sentindo muito sufocada no casamento, ela não está mais, ela está na climatéria ou na menopausa, que essa fase as mulheres começam a ter a autoestima muito amassada, muito baqueada, a autoestima dela está muito baixa. E você começa a tratar essas dores emocionais, as dores físicas melhoram automaticamente. Você vê que isso acontece no seu trabalho também? É, sim, então, é mais ou menos o que eu falei, sabe? É porque, na verdade, eu acredito o seguinte, a tatuagem, ela não é só o desenho, né? Isso era o que eu pensava lá no começo. Ah, é um desenho que você põe na pele. Mas hoje eu vejo que a tatuagem, ela é todo um processo, ela é quase um ritual, né? Porque a pessoa, quando ela busca uma tatuagem hoje, ela busca uma tatuagem porque ela quer ressignificar alguma coisa, né? Ela quer trazer um significado, ela quer homenagear, ela passou superou algo na vida dela, às vezes uma doença. Eu tenho aqui, tem vários casos na minha mente, sabe? Às vezes perdeu um filho, estava grávida, sofreu um aborto, e aí quer registrar esse momento como um momento, sabe? Ah, eu vou registrar porque eu não quero esquecer. Ou, ai, superei, passei por uma doença autoimune, vou tatuar uma fênix, que é o símbolo do renascimento. Que E legal. a Então, é pessoa, ela vem, ressignificar uma dor. Ressignificar uma isso, dor, né, Ju? exatamente. Eu acho E muito aí você importante. E aí ela acaba virando um ritual. Então, assim, a escolha do profissional, do ambiente, a tatuagem, o pós, tudo isso, né, acaba interferindo mesmo no resultado, né, do que a pessoa procura. A gente até conversou outro dia, né, e eu te dei um exemplo de uma pessoa que sofreu um acidente, isso uma cliente minha contou, né, de uma amiga dela, uma parente dela, que sofreu um acidente seríssimo, ficou 2 meses na UTI, e quando ela saiu, ela quis fazer uma tatuagem, né, ressignificando esse processo que ela passou, de ficar lá 2 meses na UTI, sobreviver a um acidente sério e tal. E ela procurou uma tatuadora, que é uma tatuadora conhecida, e a tatuadora tem um trabalho lindo, não tenho o que falar, mas a experiência dela foi ruim, a experiência dela foi tão ruim que ela quis remover a tatuagem depois, mas não porque ela não gostou do desenho, mas porque o fato dela ter ido buscar essa tatuagem por um motivo tão forte foi mais traumatizante ainda. Era uma coisa para ser boa, sabe? Pra ela ressignificar, para ela transformar aquela experiência numa coisa boa. Eu sobrevivi, eu estou aqui. E aí, então, hoje, por isso que é meu interesse, né? Porque eu sei que uma tatuagem, ela é um registro para o resto da vida. E que a pessoa, mesmo que ela não perceba, mesmo que ela não escolha um desenho intencionalmente, muito provavelmente o momento que ela quer se tatuar significa algo, né? E isso eu tenho visto cada vez mais. Então, sim, eu acredito que a tatuagem, ela faça parte de um processo. E que se for uma experiência boa, a pessoa vai sair melhor, né? Vai sair feliz. E eu estudo, eu sempre tento conversar com as minhas clientes
Porque eu tenho cliente de todo tipo. Eu tenho cliente que não quer saber de nada disso. Ela quer fazer o desenho dela e ir embora. Ok, tudo bem. Mas se a minha cliente chega com um trabalho que eu acredito que não vai trazer benefícios para ela, eu falo, vamos mudar, né? Não vamos fazer um registro que te lembra uma coisa ruim, vamos fazer um registro que te lembra uma coisa boa, porque você vai olhar para essa tatuagem a sua vida inteira. Então vamos fazer uma coisa que potencializa? Vvamos. Então eu Incrível isso. sempre tento, sempre tento trazer isso. Ju, conta pra gente como funciona esse acolhimento quando a pessoa chega para fazer uma tatuagem e, na verdade, ela nem sabe exatamente o que ela quer fazer. Ela não tem todo esse histórico, ela não tem um marco importante na vida dela. Ela vem totalmente vaga e fala assim: decidi hoje fazer uma tatuagem porque eu quero mudar a minha vida, ou eu quero fazer um processo de cura na minha vida. Você faz um questionário de anamnese, você faz um acolhimento, você encaminha ela para outros profissionais. Eu queria também que você falasse, porque você tem uma relação muito, uma parceria muito frutífera com a nossa coordenadora do NUSP, que é a doutora Ana Monteiro, né? Eu queria que você Sim, explicasse um pouquinho desse seu acolhimento e do direcionamento que você faz para as pessoas que te procuram, né? Isso faz o seu diferencial. sim, na verdade, assim, a gente que trabalha com isso, né, a gente tem que ter uma sensibilidade a mais, né? Porque, então, assim, na verdade foi o que eu te falei, eu tenho clientes de várias idades, eu tenho cliente de 18 anos a 80 anos de tatuagem, sabe? Tenho cliente que Tem com gente 80 anos que faz decidiu tatuagem com fazer. 80 anos. Tem. Eu tenho cliente que com 80 anos fez a primeira tatuagem comigo. Então, Que assim, lindo. eu Eu acho tenho. que eu tô velha, então eu já tô na hora de fazer a minha, Ju. Né, tá na hora, porque a toda hora é hora. É, então, quando a cliente chega, na verdade, a maioria das minhas clientes, elas já têm uma ideia do que elas querem. E aí a gente vai conversando, né, sobre para entender melhor o que ela quer. E eu sempre busco ter essa sensibilidade para entender mesmo o que a cliente quer, né? E aí a gente vai percebendo se ela quer avançar num determinado, né, sentido ou não. Agora, eu fiz uma parceria com a Ana, por quê? Porque, por exemplo, esses momentos que eu te falei que são momentos delicados, né? Às vezes um processo de luto, ou às vezes uma doença que você superou, ou, né, ai, quero fazer uma tatuagem, mas não sei ao certo. E eu sempre abordei muito essa coisa do autoconhecimento no meu Instagram, né? Com as minhas clientes, com as minhas redes. Porque eu acho importante, né, essa questão do autoconhecimento em qualquer profissão, para você e Sim. para os outros. Se você der essa oportunidade para as pessoas, é sempre importante. E aí, eu fiz uma parceria com a Ana, porque se a pessoa, eu quero me entender mais, eu quero entender mais, eu quero. A Ana, ela tem uma técnica que é uma avaliação corporal, né? E a gente fez essa parceria para a pessoa passar primeiro com ela. E aí descobrir, né, coisas da vida dela, pontos fortes, e realmente coisas que façam sentido para ela. Então eu fiz essa parceria para que, né, as pessoas elas possam pensar, se elas tiverem uma dúvida, né, se elas, eu quero me aprofundar mais. Então você pode passar lá na consultoria com a Ana, que vocês vão ter uma conversa muito bacana, né? A Ana é uma querida, eu sempre não perco nada da Ana, porque ela realmente, o que ela fala faz muito sentido para mim. E eu quis fazer essa parceria com ela para a gente poder ter essa opção, né? Mas foi o que eu disse. Esse tato a gente tem, porque na verdade eu tenho que interpretar o que a cliente me traz, né? Às vezes a cliente vem com um desenho pronto, é um desenho comercial, eu quero isso. Se não for uma arte de outro tatuador, a gente faz, né? Se for um símbolo, alguma coisa. Se for de outro tatuador, a gente muda. Ah, tá. Agora, se eu percebo que a pessoa quer aprofundar mais, quer ressignificar alguma coisa, aí eu trago essas possibilidades para ela, né? Quer conversar e tal? Aí a gente consegue ir desenvolvendo
sempre de uma maneira muito confortável, né? Porque a gente também fala muito antes da sessão, a pessoa já não chega e tropeça, né? Que nem os vídeos que a gente vê na internet, tropeçou, caiu no estúdio. Não, a gente sempre conversa antes para entender mais o que a pessoa está esperando daquela tatuagem. Eu sempre pergunto para os meus clientes, qual é a sua expectativa com essa tatuagem? Tanto da questão técnica, Importante. desenho, quanto, né, de tudo isso que a gente está conversando. É uma conexão, né? O que eu vejo na minha prática com as práticas integrativas aqui no consultório, com as minhas pacientes, que a gente não vai tratar só o físico, a gente faz uma conexão corpo e mente, né? A gente vai tratar o físico, a gente vai tratar o mental, a gente vai tratar o espiritual. Às vezes as pessoas me perguntam, como é que você trata o espiritual? Há 5.000 anos atrás, a medicina chinesa já tinha pontos dorsais de acupuntura que tratavam a alma etérea e a alma corpórea. Há 5.000 anos atrás, os chineses já sabiam que era tudo uma integração. E hoje, graças a Deus, a medicina e a saúde integrativa está retornando isso. O paciente vem ou o cliente vai para você, você não vai olhar apenas o foco daquilo, você vai olhar ele como um todo. Eu vejo, meu paciente vem às vezes com um problema, eu quero emagrecer e nunca consegui, mas como é que está o sono dele? Como é que está o intestino dele? Como é que está o controle do estresse dele? Como é que está a alimentação dele? Não adianta eu entupir o meu paciente de fórmulas, entupir ele de várias técnicas super modernas, do que a de mais moderno que foi publicado nas melhores revistas científicas, se o intestino dele não está funcionando. Se ele vem tratar o sono, como é que está o intestino? Se você não dorme direito, não vai ter a produção dos hormônios que você precisa. Eu vejo meus pacientes falam que eu sou tipo o cão de guarda da saúde deles. Porque eu faço um scanner da cabeça aos pés. Eu vejo a queda de cabelo, por que está a queda de cabelo, como é que estão os biomarcadores, como é que está a análise aprofundada dos exames de sangue. Eu não uso os valores de referência que vem do laboratório. Eu uso valores ideais de acordo com a sua idade, de acordo com a sua patologia, de acordo com o que você quer performar. Às vezes a pessoa não sabe que está com um desequilíbrio na tireoide, eu vou encaminhar para um endócrino. Às vezes a pessoa tem muita infecção de repetição, muita candidíase de repetição, fungos nas unhas. Meu, então a pessoa está super inflamada, você vê os biomarcadores estão super inflamados. Então, pelo menos aqui eu vejo sempre o meu paciente, o meu cliente, da cabeça aos pés. A conexão corpo e físico. Não dá para tirar o corpo físico da mente, não dá para saber as dores dele. Eu acredito que o seu trabalho vai muito, né, em conjunto com isso também, Ju. Explica um pouquinho para você como você trata Sim. isso. Sim, então, a gente tem que ter esse tato mesmo, né? Porque, como eu falei, eu vejo que a tatuagem, ela é uma coisa para sempre, né? Então, ela é importante. É importante você pensar, é importante você se conhecer e é importante você escolher tudo isso de uma forma muito consciente, sabe? E eu converso muito com as minhas clientes, e eu, inclusive, procurei parcerias exatamente para que, de acordo com o que as minhas clientes acreditem, elas tenham indicações minhas que sejam boas para elas, sejam adequadas para ela. Então, eu faço parcerias com vários tipos de profissionais, de vários tipos de terapia integrativa, ou às vezes até, há tempo atrás eu fiz a parceria com a Tainá, numeróloga, que também é da Associação Comercial, né? E eu Legal. falo para as pessoas, independente do que às vezes é uma questão de crença, uma questão, independente disso, né? As pessoas, elas têm que escolher o que elas se sentem melhor e mais confortável. Então, tem que buscar mesmo conhecimento, tem que buscar mesmo é, práticas Integração integrativas. multiprofissional, isso é muito Sim, legal. O seu e trabalho tem é que um grande buscar. diferencial que eu acho mais lindo, porque você faz um trabalho realmente integrativo e interdisciplinar. Você está amparado ali por vários profissionais da saúde para darem o melhor suporte para o teu cliente, para que não tenha Isso. arrependimento, né? E É, aí eu queria te perguntar, já teve sim. algum cliente seu que se arrependeu? Olha, minha, se teve, não me contou, porque eu não sei, não tô sabendo. Normalmente as minhas clientes voltam, e porque a gente, na verdade, a gente tatuador, tatuadora, é que nem cabeleireiro, né?
quando acerta o corte, a gente não quer mudar, Não quer porque a mudar. gente cria um vínculo, né? E Sim. isso eu acho muito importante. A minha profissão, ela não é só um desenho na sua pele, ela é uma troca de confiança. Eu estou lendo um livro que, aliás, eu esqueci lá no meu trabalho, que eu queria mostrar para vocês, que ele chama Tatuagem Consciente, e ele aborda isso que eu estou falando, mas ele aborda ainda até mais profundo, né? E ele fala, o tatuador, ele mexe com a sua energia vital, ele está mexendo com o seu sangue, né? Então, assim, é uma troca de confiança enorme. Por isso, exatamente assim, eu acho que uma parcela, né, da minha cliente não se arrepender é porque eu estou preocupada com isso. Eu sou uma pessoa preocupada que a pessoa tenha um resultado bom para Por isso ela, que a que você faz esse pessoa trabalho de base, carregue. né? Essa Sim, base toda com essa e isso. interdisciplinaridade. E mesmo que a pessoa ela não tenha contato, não, vamos fazer aqui. Eu sou uma pessoa que sempre penso muito bem. É aquela questão assim, a pessoa vem com uma frase para tatuar. Eu estranho a gramática, eu falo, pera, deixa eu dar uma pesquisada, né? Vamos ver, porque vai ficar para sempre, né? A pessoa ela tem que saber. E eu acredito muito que a tatuagem ela tem esse valor da autoestima da pessoa, né? A pessoa tem que se sentir bonita, ela tem que se sentir melhor, ela tem que se sentir estilosa, sabe? É uma coisa assim, para fazer parte da personalidade da pessoa, independente, né, do que seja. Então, é sim um acessório, é um acessório que a pessoa não vai tirar. Então, tá agregando a autoestima da pessoa. E, consequentemente, tendo bom resultado, a pessoa vai se sentir melhor, Sim. né? Ela vai se sentir bem, ela vai se olhar no espelho todo dia e vai gostar do que ela está vendo, né? Ou, por exemplo, no meu caso, né, desse processo que eu passei aí, que eu contei para vocês, que foi um processo longo, né? Eu Sim. precisava de motivação. Então, o que que eu fiz? Eu tatuei em mim palavras que faziam sentido para mim. Então, hoje eu tenho foco, eu tenho amor, eu tenho força, eu tenho disciplina, resiliência, calma, autenticidade. São palavras que fizeram muito sentido e ainda fazem, né? E querendo ou não, as pessoas podem não acreditar, mas quando você olha e você olha, você lembra, você pensa naquilo, sabe? Então é um lembrete o tempo inteiro das coisas que eu quis potencializar na minha vida. E Então, toda vez que você eu não sei. vê ali, você ganha aquela força que você precisa. Isso, sim, a tatuagem ela tem esse poder, ela tem um poder, né, de mexer com a sua vida inteira. É incrível o poder da tatuagem que antes de te conhecer, Ju, eu não tinha noção de quantas camadas são para você ter uma tatuagem. Não é apenas uma camada superficial. A tatuagem ela vai entrando, vai enraizando e ela atinge realmente profundamente o seu eu. Né? Você é Sim, capaz de tratar traumas, tratar um luto, tratar uma cirurgia que foi super agressiva, devolvendo uma vida, uma autoestima e até a sexualidade das pessoas. Isso é muito sim, lindo, as camadas que a tatuagem podem atingir, que a tatuagem pode atingir. Eu não tinha ideia sim. disso, Ju. Eu acho o seu trabalho muito lindo. Eu acho que você tem muito a agregar aqui no NUSP com a gente. E no começo da live eu não falei, é muito importante que a gente fale sempre no começo das nossas lives sobre a função do NUSP. O NUSP é uma organização sem fins lucrativos, nós somos todos voluntários, nós fazemos parte de um núcleo dentro da Associação Comercial de São Paulo, que é o SEMEC, que é o Núcleo da Mulher Empreendedora, né? Então, dentro desse núcleo tem o NUSP. Esse NUSP não é só para mulheres, nós temos um integrante que é homem também, que é o Paulo. Então, a gente trabalha em conjunto para trazer mais qualidade de vida para as pessoas, para divulgar o nosso trabalho, o trabalho dos terapeutas, e a gente tem uma função muito grande dentro do NUSP, que é trazer a ciência para as práticas integrativas, para mostrar que as práticas integrativas vieram realmente com força para ajudar cada vez mais a saúde mental e a saúde física das pessoas, com base em estudos científicos. Então, tem muitos estudos científicos que falam sobre isso, que falam sobre o poder da tatuagem na autoestima. Tem um livro que a Ju comentou, depois a gente, Ju, se você quiser colocar aqui nos comentários, a gente pode colocar o título do livro,
que é super interessante, que fala sobre essas camadas que a tatuagem pode atingir, né, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito, que podem nos fortalecer. Antigamente, há muitos anos atrás, na China, a tatuagem era usada para mostrar que você fazia parte de uma sociedade, você fazia parte de um clã, você fazia parte de um grupo. Então, ela é usada há milhões e milhares de anos no Egito Antigo, na sim, China Antiga. Então, é uma ciência milenar, é uma arte milenar, né, Ju? sim. E esse livro, inclusive, eu falei muito superficialmente dele, né? Mas ele fala, ele aborda a questão dos chakras, ele aborda a questão de você, mesmo que você remova uma tatuagem, ela fica marcada, é, porque assim, aí ele começa já a ir para um caminho mais religioso, né? Mas ele aborda, assim, várias camadas do quanto a tatuagem ela é profunda. Então, a pessoa, por exemplo, se você acredita é, em vidas pós-morte, ele fala que aquela tatuagem fica marcada em você. Então, assim, Em por isso que eu outras sempre vidas. trago, independente da minha crença, independente, eu acho assim, as pessoas, elas têm que ter essas possibilidades para que elas façam as coisas de acordo com o que elas acreditam, né? Para que aquilo faça bem para elas. Então, e aí esse livro, ele aborda o ritual, ele fala da tatuagem xamânica, que é uma tatuagem feita para cura, ela é um processo, um ritual de tatuagem para a cura, né? E eu estou me aprofundando cada vez mais nesses assuntos, porque independente de qualquer coisa, mesmo sendo tatuadora ou não, mesmo que eu fosse de outra profissão, eu sempre quero atingir as pessoas de uma forma bacana, né? Então eu leio esse livro, eu tô com vários livros, eles estão ali, livros que falam sobre curas com as mãos, cura com as mãos, né? O livro chama Mãos de Luz. Então, assim, porque eu acredito na energia, né? Então, a energia que a gente transmite para as pessoas muda tudo, né? Então, o trabalho que você faz, considerando a energia do outro, se colocando no lugar do outro, né? Querendo o melhor para o outro, isso você pode fazer em qualquer profissão, né? Você pode fazer É em lindo. qualquer momento da sua vida. E isso muda para você, muda para os outros. Onde você passar, você vai mudar a vida das pessoas, né? E isso é Principalmente muito quando importante. a gente trabalha com cura, né, Ju? Quando a gente trabalha com cura, porque a nossa profissão é curar. De uma forma ou de outra, a gente está aqui para curar. E o que é muito importante, a gente também precisa do nosso cuidado. A gente precisa de estar rodeado com terapeutas, com profissionais de saúde, que também Sim, curem a gente, porque quem cura precisa também de ser curado. Precisa sim. da nossa. E a gente tem que ter essa noção que a gente também precisa É, disso. tem que estar bem, né? Você tem que estar bem para você Para transmitir isso, poder porque atender o senão, outro. sim, A gente não consegue exatamente. trabalhar. É, Ou a gente vai passar aquela energia nossa para outra pessoa de uma forma muito negativa. Se eu, por exemplo, quando eu estou com algum problema, que eu estou muito pesada, que eu não estou bem, eu não atendo meus pacientes, porque eu quero estar bem para atender eles. Ou às vezes eu estou sim, até muito cansada, venho para o consultório e falo, hoje é o dia dos meus, agora é o momento deles, e eu vou enviar tudo de bom que eu tenho aqui dentro de mim para os meus pacientes, para eles receberem essa cura, para eles saírem daqui melhor do que eles entraram. E sempre sim, funciona, graças a Deus, dá muito certo, né? Porque a é, gente tem que ter essa sim, intenção também, de sempre deixar o melhor nosso para o outro. Isso é muito importante na nossa filosofia dentro do NUSP, né? Em é, todos nós como com terapeutas certeza, integrativos. Isso é muito lindo. com Então, isso que eu certeza. acho que você veio completar o NUSP de uma forma muito linda e muito diferente, É, né? Ao mesmo tempo, poxa, mas uma tatuadora dentro do NUSP, mas é uma tatuadora integrativa que entende de toda essa cura, de toda essa saúde integrativa, que você vai colocar o seu cliente para entrar em contato com outro profissional para a pessoa ter certeza que é aquilo que quer, ou seja, curar um luto, ou seja, curar uma cicatriz, ou uma ferida física ou emocional. Isso é muito lindo no seu sim, trabalho, é o que faz o seu diferencial, Ju. é, Isso é muito bonito. sim. Sim, eu sempre quero o melhor para não só para as minhas clientes, né, mas para todas as pessoas que estão à minha volta. Eu gosto muito de pensar nisso. Eu sou aquele tipo de pessoa que abraça a árvore e agradece antes de pegar a fruta. Eu olho para o meu gato e fico lá falando palavras positivas para ele. Eu gosto muito, eu acho Ju, que
Pode falar, desculpa te cortar. Não, já terminei, pode falar. Ó, antes de completar aqui a nossa próxima pergunta, eu queria avisar que eu já desbloqueei os comentários. Vocês podem colocar suas dúvidas aqui, suas perguntas para a Ju. E caso a gente não consiga responder tudo hoje, a gente manda depois. Vocês podem mandar para o direct da Ju. Ela é uma pessoa super aberta, adora É, interações. Então, coloquem aqui suas perguntas ou procurem ela no privado, no particular. E fiquem super à vontade. Então, Ju, eu queria perguntar para você qual mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres como eu, por exemplo, que estão pensando em fazer uma tatuagem integrativa, que nunca fizeram tatuagem, mas ainda têm dúvidas ou receios de fazer tatuagem por, às vezes, preconceito. A gente sabe que a tatuagem, hoje em dia, com todo esse avanço, a gente ainda tem um preconceito, né, de quem tem tatuagem, quem não tem tatuagem. Então, o que que você diria para essas pessoas que ainda estão na dúvida, que querem fazer, mas têm algum receio ainda? olha, eu diria que não precisa ter receio nenhum. Porque o que acontece? Essa questão do preconceito, eu acho que a gente já perdeu. Na verdade, eu entendo o que você está dizendo, né? Mas hoje as pessoas estão muito, muito mais tatuadas, né? Inclusive, é uma curiosidade, né, que eu vou deixar aqui para vocês. Existiu um fulano aí, que eu não vou lembrar o nome, uma criatura de Deus, que foi fazer um estudo do porquê as pessoas se tatuam. Isso há muitos anos, eu não vou lembrar a data também, porque eu sou de humanas, essas coisas de número, enfim. Mas ele foi, ai, por que as pessoas se tatuam? Vou fazer um estudo. Aí, o que que ele fez? Ele estudou as pessoas. E ele foi nas cadeias, né, nos presídios, e viu que tinha muita gente tatuada. Aí ele falou, bom, então é uma coisa de criminoso. Você é tatuado, né? Então, uma parte da a personalidade da pessoa tatuada, ela é criminosa. Ah, criminoso tem muita tatuagem. Então, a gente aqui no Brasil ouvia muito isso, né? Ai, tatuagem é coisa de presidiário, é coisa de criminoso, é coisa Marginal. de. E quando a gente era criança, a gente ouvia isso. Uhum. Então, Super. foi ali um tabu que foi jogado e as pessoas aceitaram como verdade, né? E e hoje a gente vê que as pessoas estão deixando, como eu falei, eu tenho clientes de várias idades, eu tenho clientes de 75, 80, eu tenho a minha mãe inteira tatuada, eu tatuei minha mãe inteira. Minha mãe escapou, né, Su? Não, ela, né, aliás, ela ama, ela assim, às vezes eu que tento escapar dela, senão ela tatua todo Adorei, dia. adorei. E aí, outra coisa também que as pessoas me perguntam muito é a questão da tinta, porque as pessoas têm muito medo da tinta. Existiu uma época em que as tintas tinham metal, a tinta vermelha tinha mercúrio, enfim, isso é muito antigo. Hoje em dia, a Anvisa regulamenta muito bem essas tintas. Então, se são tintas aprovadas pela Anvisa, elas são tintas seguras, elas são tintas atóxicas. A minha mãe lá, ó. Quero mais de Quero muito novo. não. São tintas atóxicas, veganas, não testadas em Isso é muito animais, são tintas importante falar. seguras. Sim, antigamente você tinha problema de não poder fazer ressonância magnética. Hoje você pode tranquilamente, não tem problema nenhum. Outra questão que as pessoas me perguntam, dor. Vamos escolher um lugar que dói menos. A gente tem os lugares que doem menos, os lugares que doem mais para todo mundo, né? E a dor também ela é muito relativa, ela muda muito de uma pessoa para outra. Então, a forma que você vai, que você lida, que você se prepara para essa tatuagem também interfere, né? Se a pessoa está muito ansiosa, muito nervosa, muito cansada, tá na TPM, então a gente tem aí os dias legais para você tatuar e os lugares também que são melhores. Que Então, legal. É muito só importante ver vai. isso. É, é uma experiência muito legal mesmo, assim. As pessoas, não é por menos que as pessoas dizem que viciam, né? Elas sempre voltam para É. fazer mais. Você sabe que em alguns lugares, Ju, as pessoas fazem acupuntura em pontos que são de extrema analgesia, né, pontos hiperanalgésicos, para não ter dor durante a tatuagem, porque quem não quer tomar algum remédio que pode ali prejudicar, ou não quer passar pomada, que às vezes o tatuador perde a firmeza na mão, a pomada anestésica, existem pontos de acupuntura que podem ser usados
que reduzem a ansiedade do cliente, da pessoa que vai fazer a tatuagem, reduzem o estresse, e eles também são pontos analgésicos. Então é bem legal, bem interessante você também ver ali o trabalho em parceria com algum, já vendendo meu trabalho, né, óbvio, claro, mas Algum, algum. existem alguns trabalhos nesse sentido, né? Eu tive um aluno de mestrado que ele usa a eletroacupuntura para fazer implante de dentes, com uma equipe da Unicamp, e a extração de dentes, sem anestesia. Então, ele usa Caramba. pontos de hiperanalgesia, só com a eletroacupuntura, para o paciente não precisar usar anestesia. E a gente vê que a recuperação do paciente sem anestesia é muito mais rápida. Ele precisa tomar Então, um nível menor de anti-inflamatório, antibiótico. caramba, então, olha, minhas clientes aí já vão saber. Já temos mais uma opção, né, para Sim. quem. Porque, na verdade, você até citou da pomada anestésica. Eu não costumo usar nenhum tipo de anestesia. Na verdade, né, o tatuador, ele não tem vou esquecer a palavra agora. Para você mexer com uma anestesia, você tem que ser um anestesista, né? O tatuador, Sim. ele não pode usar uma anestesia. Sim. É, as minhas clientes às vezes ficam, "Ai, não dá, não, Tem as porque pomadinhas, né? então, mas existe um risco, né? E entre você passar por esse risco e você fazer uma tatuagem segura, eu sempre vou para tatuagem segura, né? Muito bem. Porque você pode ter uma alergia. Se você tiver uma alergia, o que que eu faço? O que que a gente É faz? Para onde a perigoso. gente corre? Então, assim, existe um Sim. risco. Além disso, ela atrapalha na pigmentação, né? Ela enrijece a pele, fecha os poros, enfim. Então, sim, a gente tenta buscar aí outras opções. Agora tem as minhas clientes já vão ficar sabendo, já vou Sim. divulgar, porque é legal, a pessoa fica mais confortável ali, ela pode, né, Relaxar. aproveitar mais assim, Outra, né? outra técnica muito legal que você pode usar com as práticas integrativas é a aromaterapia. Existe sinergia de óleos essenciais que são altamente analgésicos e outras que são altamente calmantes, né, para o sistema Sim, nervoso central. Então, você sim, pode, antes de iniciar a tatuagem, fazer uma sessão de aromaterapia ali que vai durar 5 a 10 minutinhos. A pessoa vai inalar de uma forma controlada, de uma forma correta, com inalador individual, intranasal, durante 5 a 10 minutinhos, que é o tempo que o seu bulbo olfatório capta a molécula do óleo essencial e leva para os seus neurônios, para eles começarem a liberar os neurotransmissores ideais para dor ou para acalmar a mente, que tem efeitos muito legais em diversas técnicas estressantes para o paciente. Então, isso é uma coisa assim super interessante sim, também, também. de você introduzir na sua prática do dia a dia. Também temos aí, né, os profissionais no NUSP que trabalham Vários, com isso vários, também para vários. orientar a gente. Também nesse sentido, também dá para usar assim. Então, isso que é interessante, né? Porque a gente consegue trazer opções para as pessoas se sentirem Agregar. mais confortáveis. Exato, exatamente. Você vai ter que aumentar já o seu estúdio, tá, Ju? Já estou falando, É, aumenta o estúdio aí, para vir mais profissionais trabalharem com você. eu estou pensando agora, eu falei, nossa, acho que a gente tem que fazer uma reunião, um dia do tatuagem com os profissionais do NUSP, É e aí chama a isso. Vamos fazer. Vamos fazer. Ju, queria agradecer mais uma vez para você compartilhar esse trabalho lindo, né? E assim, eu queria também complementar dizendo, se você está enfrentando momentos difíceis, eu queria que as pessoas aqui com essa live esclarecer para as pessoas que sabem que existem muitas formas da gente cuidar, né? Da gente cuidar de nós mesmos, da gente recuperar nossa autoconfiança, nossa autoestima. Então, o importante é que você se sinta bem com seu corpo e consigo mesma, em cada fase da sua vida. E assim, não tenha vergonha dos seus desejos. Né? Se você tem o desejo de ter essa arte no seu corpo, que é a tatuagem, se você tem um desejo de se cuidar mais da sua autoestima, da sua beleza, cuide-se. E nós estamos aqui para esclarecer, para dar base científica para tudo isso, para dar força, fortalecer e segurança, né, para todo mundo que nos procura, para todo mundo que acompanha a gente aqui. Mas eu queria saber de você como está sendo essa experiência de participar do NUSP, com esses profissionais todos integrativos.
Ah, é sensacional, né? É uma maravilha. Eu, inclusive, entrei, eu fiquei esperando alguém me questionar, falar, mas essa tatuadora aqui, o que que ela... Porque, na verdade, eu sempre falo, né, nas nossas reuniões, eu até brinco, eu falo, eu ainda tô aprendendo, tô engatinhando aqui, tô me envolvendo para estudar mesmo, porque tudo isso que eu tô falando é muito novo, assim, eu abracei o NUSP me abraçou para a gente poder aí desenvolver cada vez mais é, essa ideia. E eu sinto, eu sou essa pessoa que eu falo muito de sentir, né? E eu sinto que eu tinha que estar aqui, que é o lugar que vai me abrir cada vez mais a mente e eu vou conseguir é, fazer cada vez mais de mim, né? Me conhecer mais e isso alcançar outras pessoas de uma forma boa. E é isso, estou me sentindo super, super em casa aqui no NUSP. Tem só profissionais incríveis. Toda vez que cada uma de vocês fala, eu fico paralisada ouvindo. E eu falo muito para as minhas clientes porque é uma oportunidade única, né? Às vezes a gente quer outro caminho mais curto, que é ir lá passar no médico, tomar um remédio, e não se entende, não se conhece, e não vai resolver, porque você precisa entender o que está acontecendo, né? Isso em qualquer momento da sua vida, você precisa entender. Ó, a Tainá aí, ó, que eu falei, outra querida também. Boa noite, E é Tainá. isso. Boa noite. Já falei de você, Tainá, ó, já fiz propaganda sua também. E é isso, porque é uma experiência incrível, eu tô amando, e eu sei que a gente vai trazer cada vez coisas mais incríveis para as pessoas que estiverem seguindo aí. Essa é a nossa missão dentro do NUSP, né, Ju? Trazemos cada vez É, mais informação, cada vez mais apoio, cada vez mais autoestima para as mulheres, para os homens. O NUSP não é um grupo só de mulheres, o grupo é para todos, o NUSP é para todos. Recebemos homens, mulheres, crianças, adultos, todo mundo que puder se beneficiar com as nossas informações. Então, gente, se o sim. nosso tempo acabou, a gente está com o tempo super justinho aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem com as pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo nosso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Bom, e deixo a palavra final para você, Ju, para você encerrar essa nossa live da melhor forma que você quiser, com o que você sentir no seu coração. Fique super à Eu tô, vontade. eu tô rindo aqui da Tainá. Tainá, ela tá falando aí, sou tão terapeuta e psicóloga quanto tatuadora. A Tainá também é uma criatura que ainda não fez tatuagem, que Tipo não eu. tem tatuagem. Então, tem que pegar essas pessoas e pegar pela mão. É... Ai, gente, eu falei tudo que eu queria. Na verdade, não, porque eu falo muito, então eu vou precisar de outra live para falar mais. Vamos ter muitas Mas, oportunidades, é, muitas lives. mas foi aí uma apresentação muito boa. Eu acho que é isso. Vamos esperar o pessoal deixar as questões aí para a gente fazer a próxima. E eu estou muito feliz de fazer parte do NUSP, muito feliz do rumo que está tomando, né? Toda o nosso grupo aqui. E, e é isso. Eu espero que o pessoal aí tenha uma boa noite, possa pensar em tudo que a gente falou e fazer muitas tatuagens. Tatuagens É isso. integrativas, tatuagens É, holísticas, tatuagens que te deem base, que te ajudem com a sua autoestima, com a sua cura, com o seu poder de transformação. Isso é muito lindo. exato. Ju, queria agradecer imensamente a sua presença nessa live, todos os seus ensinamentos, que são riquíssimos. Você é muito mais, como a Tainá falou, você é psicóloga, você é terapeuta, você é tatuadora, você é artista, você é uma escritora, você Eu é um montão de mulheres sou, dentro de um. eu sou Você é amiga. linda, você é Eu amiga. gosto de fazer E, amigas. e agora esse canal está aberto aqui para você, na hora que você quiser, quando tiver mais ideias, fique super à vontade. Queria agradecer a presença de todos vocês, muito obrigada por estarem aqui. E quem não puder participar, não pôde assistir toda a live vai ficar gravada, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do NUSP, no Instagram da Ju, e no Instagram, não sei mais nem falar Instagram.
Instagram do NUSP e Instagram da Ju, tá bom? Fiquem à vontade para assistir depois e compartilhar essa live. Boa noite a todos. E mais uma vez, obrigada, Ju, querida. Beijo, boa noite, Gratidão. obrigada.